Olá a todos, estamos aqui reunidos, alunos mestrandos da Unesp de Rio Claro, em Educação Física Escolar, hoje para debater um pouquinho três textos bastante importantes e ricos aí para a nossa atividade escolar. O primeiro texto é Pesquisa Sociocrítica sobre o ensino de educação física e a formação de professores de educação física, uma revisão sistemática, de Anaia, Garcia e Deves. Esse texto é bem bacana, que ele traz um pouco a educação mundial, uma pesquisa que foi feita sobre as teorias sociocríticas e quanto essas teorias são debatidas no mundo acadêmico e que muitas vezes não chega lá no chão da quadra, no fazer escolar do dia a dia, que é fazer com que os alunos tenham raciocínio crítico, consciência de classe, que eles consigam entender as questões polêmicas da sociedade, abrir os olhos e refletir sobre algumas coisas, usando, no nosso caso, a cultura corporal como instrumento base. E o segundo texto traz sobre a formação de professores e didática para desenvolvimento humano, do José Carlos Libânio. Esse texto é bastante curioso e importante, que ele traz uma reflexão sobre professores que são extremamente conteudistas, fazendo uma relação com professores que trabalham muito o lado pedagógico e acaba trabalhando o conteúdo de uma maneira um pouco superficial, né? Então, cabe aí uma reflexão sobre encontrar esse meio termo do fazer pedagógico, entender a realidade do aluno e, dentro daquela realidade, o que pode ser feito. Não trazer como aquele ensino robotizado, né? O que eu trabalho numa escola, da mesma forma que eu trabalho numa escola, eu vou trabalhar na outra, ou até mesmo na mesma sala, dentro da própria escola, né? Escola em salas diferentes. Acabei de abordar um conteúdo, matemática numa sala, vou para outra, eu preciso entender a realidade daqueles alunos ali, né? Preciso entender o lado humano, não simplesmente depositar conteúdo, né? Como Paulo Freire fala da educação bancária, né? O aluno, o lado humano vem em primeiro lugar, então a gente precisa ter esse olhar. E o terceiro texto, ele fala das finalidades educativas escolares e escola socialmente justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, também de José Carlos Libânio. Então, quando a gente pensa numa sociedade justa, numa escola justa, a gente precisa ter igualdade de ensino, né? Tanto na esfera pública, na esfera particular, na escola periférica, na escola centralizada. A BNCC própria, né, vem para trazer esse norte para todas as escolas, todos os níveis de ensino, né, todas as categorias, né, da forma de educar e ensinar. Porém, não se pode deixar de lado a cultura inserida em cada uma delas, como já foi dito. Então, traz esse lado humano, pedagógico, dentro da diversidade, olhando para a realidade dos alunos, né? E também traz algumas conotações importantes, né, de como trabalhar problemas sociais dentro da educação física, por exemplo, uma reflexão, né? Como que eu posso trabalhar no tema de ginástica, trazer o lado social, tentar muitas vezes sanar o problema individual de sala, e aí cabe um trabalho de reflexão profundo do professor, né? Não simplesmente trabalhar o conteúdo pelo conteúdo e atender a realidade daquela clientela. Esse é o grande desafio e é por aí que nós vamos debater, né, nessa manhã de sábado. Né, pegando aí o que o Leandro colocou, né, a gente percebe que esses textos, eles estão todos imbricados, né, foram escolhidos de forma, na opinião do grupo, uma forma bem oportuna, né, porque eles acabam tendo essa relação, né. A gente percebe que o primeiro texto traz essa questão, né, da pesquisa sociocrítica, dessa mudança, né, de olhar, de não trabalhar dentro das perspectivas tradicionais, respeitar e buscar essa diversidade cultural dentro da escola, né, e problematizar esses conteúdos, que é importante. O segundo texto já traz essa questão mais direcionada à formação dos professores, né, ele consegue buscar e tenta trazer para a gente um debate e uma análise sobre
a resolução desse problema, né? Como que a gente consegue fazer com que os professores, sobretudo de educação física, consiga ter esse olhar multicultural, consiga trabalhar o conteúdo de uma forma que acaba acoplando os interesses e respeitando também as diversas culturas encontradas dentro da escola, né? Então, ele vai trazer o texto libano, né, dizendo que é preciso mudar também essa formação de nível superior, né? Até porque no terceiro texto ele acaba fechando isso, dizendo que não dá para a gente falar de qualidade de escola quando a gente não acaba respeitando essa diversidade cultural, né? Então, é mais ou menos o que o Leandro trouxe a questão do conteúdo. Se a gente ficar preocupado, né, na questão conteudista e não ter um olhar a esse aspecto cultural de todos os alunos, a gente corre o risco, né, de não realmente respeitar essa diversidade. Principalmente, a gente acaba tendo problemas didáticos e até disciplinares, porque esse aluno ele acaba não sendo reconhecido dentro do ambiente escolar, né? E é essa ideia que traz essa questão que a gente vem debatendo nos textos. Realmente aceitar e principalmente entender essa diversidade cultural dentro da escola, para a gente conseguir realmente fazer com que esse aluno ele consiga transcender, né, além da questão do conteúdo, realmente buscar uma formação humana, que a gente tem, eles trazem nos textos algumas correntes, né, pedagógicas, principalmente nós aqui no Brasil podemos trazer a questão do Paulo Freire, que é citado até no artigo, primeiro artigo, né, do Sociocrítico, é citado no artigo internacional, que eles até acabam ficando um pouco preocupados quando eles fazem um levantamento sistemático, né? Que eles vão encontrar poucos estudos de pedagogia crítica no Brasil, e eles estranham isso, né? Por ter no Paulo Freire um dos idealizadores dessa ideia e de repente não ter tanto ainda estudos relacionados a isso. E uma outra coisa que a gente também se preocupa é que eles ainda vão dizer que isso está muito na teoria, né? Na prática, a gente não está conseguindo ainda trazer essas práticas pedagógicas pós-críticas, vamos dizer assim. Mas a gente percebeu que através dessas ideias e desses estudos, e principalmente dessa mudança, né, de ensino no nível superior, que a gente vai buscar, de repente, essa superação e buscar essa pedagogia mais humanizada, né? E eu consigo, né, ter um olhar assim para essas questões, essas problemáticas, né, como uma linha aferente e eferente, sabe? Não sei se vocês lembram disso. De que tudo, né, esse processo, de que todas essas problemáticas, né, que nós passamos dentro da educação, estão relacionados, né, à política educacional, mas que nós não deveremos ficar esperando mudanças de políticas educacionais para que nós tenhamos, né, mudanças no chão da escola. Então, essa questão da formação de professores, né, e essa questão didática que nós temos de como trabalhar essa diversidade cultural, né, e como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos fazer um processo inverso, né? Então, no nosso dia a dia, na nossa rotina, como que nós podemos mudar esse olhar, né? E como que nós podemos trabalhar com os alunos de forma que nós possamos fazer mudanças, né? Nessas políticas educacionais. Então, eu acho que fica aí, não tem uma resposta pronta, mas eu deixo essa reflexão aí, né? Essa questão para a gente pensar, né? O que nós estamos fazendo, né? No dia a dia com os nossos alunos, que nós estamos provocando essas mudanças, né? Pensando todo nesse apanhado teórico dos nossos estudos, né, eu vou fazer alguma referência a uma prática local dentro da minha realidade escolar, né, mas eu preciso trazer algumas informações, alguns conceitos já abordados anteriormente aqui, né. O primeiro artigo que fala que é a revisão sistemática,
ele traz alguns conceitos sobre a criação de consciência democrática, né? Inclusive de estudo provocativo, que traz os resultados das pesquisas realizadas em âmbito internacional, né? E aí traz essa noção freiriana de autonomia para estimular os estudantes na tomada de decisão. O artigo 2 traz muito o conceito dessa dissociação entre o conhecimento disciplinar, que é os conteúdos específicos, né, e o conhecimento pedagógico, que é como nós, professores, nos comportamos em aplicar os conteúdos, a nossa didática em relação ao ensino. E um outro tema importante em relação ao artigo 3, que traz sobre a escola justa, né, de integrar o conteúdo às práticas sociais vivenciadas pelos alunos. E aí eu remeto a um projeto que aconteceu na realidade escolar, antecedendo ao mês do orgulho LGBT, em que foi possibilidade aos alunos criarem algumas discussões para que fosse colocado em pauta essas discussões de grupos estigmatizados dentro da sociedade, né? Que esses 3 trabalhos, eles trazem a possibilidade de colocar isso como conteúdo para que os estudantes possam agir, pensar em agir em relação à sociedade, né? Então, dentro da perspectiva da educação física, foram pesquisadas histórias de vidas de um atleta transgênero e um atleta transgênero, relativamente a Tiffany Abreu do voleibol e o Marcelo do futebol, como que essas pessoas tiveram que mudar os seus comportamentos e se encaixar em determinados padrões da sociedade, né? E a partir do momento que eles entenderam que a sua vida era o seu desejo de realizar-se dentro do esporte, os alunos puderam trazer a história de vida desses atletas e fazer uma discussão aberta, uma discussão juntamente com os professores, para que as pessoas pudessem entender a importância dessas pessoas na sociedade, né? Mas, antecipadamente a esse conteúdo, que muitas pessoas entendem que as pessoas preferem se afastar da discussão desse conteúdo crítico dentro da escola, foi proporcionada uma formação de professores, antecipadamente ao desenvolvimento desse projeto, com a participação dos responsáveis desses alunos, para que todos pudessem entender essa realidade e os propósitos específicos desse projeto escolar. Assim, eu concordo com todos, né? A análise que todos os meus colegas fizeram, assim, eu acredito que a linha é essa mesmo, né? Todos os textos, eles estão relacionados intimamente, e assim, até atendendo, né, ao que o Anderson, essa reflexão, como colocar isso em prática, assim como o Leonardo também, né? Na prática eu pude, assim, até através dos textos, entender que eu me julgava que não ser um professor progressista. Mas os resultados, né, dos estudos provocativos do primeiro texto, eu me identifiquei bastante, porque na minha prática eu também tento provocar isso, esse pensamento crítico nos alunos, embora a minha formação não me preparou para isso, mas eu sempre me senti motivado. Tem até o exemplo da questão dos padrões de beleza que a sociedade impõe, né? Então, eu fiz questão, né, observando os alunos, né, dentro da realidade particular, né, de quando eu estava dando aula para os anos finais, essa preocupação com o corpo, eu notei que eles eram influenciados pelos padrões de beleza. E eu trabalhei isso, eles acolheram, desenvolveram um pensamento crítico, né? É uma outra coisa também, os estudos de avaliação, também me identifiquei bastante, né? Os resultados, né, do primeiro texto, que quando os alunos eles se envolvem no processo de avaliação, quando eles são consultados, né, eles participam com uma motivação muito maior e há um engajamento maior. Os 2 últimos textos me chamou a atenção, né, na questão prática, chamaram a atenção, citaram, né, um autor, Davinov, né, que tem assim, influenciado por Vygotsky, né, essa questão de o conhecimento, o conceito, não trabalha de forma isolada, como Paulo Freire fala, né, simplesmente você depositando, né, mas entendendo o processo histórico daquele conceito, né. Então, tive um exemplo, né, que ensinando o vôlei, né, que antes de ensinar o vôlei, ensinei para eles um mintonete, fiz eles fazerem essa experiência de como era o mintonete, que não havia rodízio, não era democrático, né, porque só alguns pegavam as bolas, só quem estava no começo, e fiz a experiência também com eles de jogar o vôlei mesmo, e fiz eles refletirem, né, e foi muito interessante, porque eles concluíram que a evolução da regra foi importante para tornar, né, o vôlei mais democrático, estimular a participação de todos. E é nisso também coube, né, uma reflexão sobre justiça, né, sobre democracia, né, sobre dar valor a todos. Né? Então, eu vejo que é isso, né, um exemplo prático, que eu mesmo eu não me julgava, né, progressista,
pela minha formação, mas pelo texto me ajudou a entender isso, que é uma das formas, é um dos caminhos.